Ok, boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo para mais uma aula nossa, né? Boa noite, professora. Essa é a nossa 7ª aula, 14 do 4. Boa noite a todos. Vamos lá, a gente agora vai continuar a nossa viagem pela morfologia, né? Por quê? Porque a gente é meio que um desafio para mostrar, né? Como é que se dá essa questão da produtividade morfológica das línguas crioulas. Então, a gente optou em trabalhar com esse módulo, né, trazendo evidência de tão como é produtiva a morfologia nas línguas crioulas, principalmente no QO que a gente está trabalhando, certo? Então, só um resuminho do que a gente viu na primeira aula, né? Rapidinho, nós vimos, né, a questão da classificação tipológica das línguas, né, que é isolante, aglutinantes e flexivas, né? O QO, ela é classificada como um tipo isolante, mas apresenta também características de língua aglutinante, e a classificação dos morfemas a partir da sua posição na palavra, né, que foi prefixos e sufixos. Enfim, a morfologia é um componente da gramática que trata das estruturas internas das palavras, certo? E como língua isolante, né, nós vimos o exemplo do vietnamita, né? O que é a língua isolante? É exatamente, né, cada morfema desse tem uma sua informação, né? Você não tem morfologia segmental, você só tem a palavra, né? Você não tem nem prefixos e nem sufixos, né? Como exemplo do Brasil, né, exemplo das línguas indígenas, nós vimos a língua chavante, né, que também é uma língua isolante. A gente vê aqui para cada morfema que nós temos uma informação, tanto as informações gramaticais como as lexicais, né, nós temos um morfema para cada informação. Então, a língua chavante é uma língua indígena falada no Brasil. Como língua flexionada, né, nós vimos o cuicuro, né, que teve essa palavra aqui imensa, né, que é diferente das línguas isolantes, ou seja, ela aglutina tudo, né? Cada morfema tem sua informação, mas ele é grudado a outro morfema. Então, numa palavra só do cuicuro, né, nós podemos ter o quê? Quantas palavras em português? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Então, a língua, dentro dessa classificação morfológica, ela tem os seus morfemas, mas cada morfeminha desse, ele carrega a sua informação. Mas eles estão juntinhos em uma palavra só, né? Que é diferente do português, né, que foi um exemplo de línguas que a gente chama fusional, flexiva, que tem morfema, mas um morfema, ele carrega várias informações, né? Por exemplo, aqui, nesse correram, o ran aqui, né, ele carrega a informação de terceira pessoa do plural, de tempo passado e plural, né, da terceira pessoa. Então, ele tem um morfema, mas só que esse morfeminha aqui, diferente do cuicuro, ele tem várias informações dentro dele. A gente chama de portmanteau, chama de fusional, porque aqui dentro tem várias informações, certo? E aí tem esse exemplo também de corri, que é a mesma coisa, né? Você diz corri, você sabe que é a primeira pessoa do singular do passado, né? E o QO, né, dentro dessa classificação, é uma língua também de tipo isolante, né? Mas ele apresenta também características de língua aglutinante, ainda que em baixo grau, né? A gente viu aqui que nós vamos ter os morfemas de tempo aspecto, né, o T, K, Q, né, ele vem separado do verbo, né? Ele é um morfema que não vai estar nem prefixado, nem sufixado, mas ele está perto da palavra verbal. A gente chama que ele diz que está dentro do sintagma verbal. Ele está dizendo, olha, isso aqui é um verbo. A minha informação é para esse verbo aqui, certo?
Já os nomes, a gente já tem, né, uma morfologia segmental, mas é pouco, mas nós vimos que a gente tem os prefixos de diminutivo, né? Nós temos esses marcadores que são os determinantes, então, existe morfologia, né? Então, assim, a nossa ideia dessas aulas, dentro da morfologia, é exatamente para mostrar essa produtividade morfológica das línguas crioulas, ok? Então, esse é a nossa revisãozinha do que nós vimos, né, naquela aula passada. Bom, continuando nessa mesma empreitada da morfologia, agora a gente vai ver um fenômeno também que é muito regular, né, em algumas línguas, né, em línguas crioulas, não só em línguas crioulas, em muitas línguas indígenas, né, que é a formação de palavras por reduplicação, né? Então, a reduplicação é uma área que tem muitos estudos que mostram, né, como se trabalha essa questão dentro da morfologia com as línguas, né? Você tem a reduplicação de uma parte ou de todo o morfema, né? Muitas vezes eles indicam interação, reduplicação do evento, às vezes indica pluralidade do evento, continuidade, né? Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui um exemplo que eu tirei, que é da reduplicação no guineense, da Guiné-Bissau. É uma língua crioula também, né? Mas esses dados aqui, eles são dados mais atuais, né? De um trabalho atual. Então, nós temos aqui, né? Se estou dando para ver, cair, da queda, tombar, cair de modo repetitivo, ou seja, quando você duplica, né, aqui o morfema, todo ele, você está dando a ideia, né, de ser um movimento repetitivo, né? Você tem a base aqui, que chama de base, né, o primeiro, que é o cai, e o segundo é o reduplicante. Mas isso também pode ser em outras línguas que não reduplica toda a base, reduplica só uma sílaba. Às vezes, essa sílaba ela vai ter algumas modificações morfofonológicas. Então, tem muitos processos dentro da reduplicação. Nesse caso aqui, você vai ter a base, né? E você tem um reduplicante aqui que é todo ele. Então, quando você quer dar essa ideia de ser um evento, ou seja, o verbo é repetitivo, né? Então, no guianense, eles repetem, né, a base. Aí aqui tem ainda, que é andar, ainda, não sei qual é o acento, né? Andar por todos os lados, né? Sungunde, esconder, sungunde, esconder, né? Então, você tem uma duplicação do evento, né? Então, esse é o exemplo de uma língua crioula também, né? Na Guiné-Bissau. Aí nós vamos ter um exemplo de uma língua, que é uma língua africana, banto, falada maioritariamente no sul de Moçambique, né? Também, se vocês observarem aqui, vocês vão ter, né, a reduplicação também da base, né? Planga, brincar repetidamente, famba, andar repetidamente, undza, passar repetidamente, coma, não sei, pegar repetidamente, né? Então, aqui dá a ideia que a base aqui seria brincar, andar, passar, pegar, né? Mas nem toda vez esse processo da reduplicação você tem o mesmo evento. Às vezes forma novas palavras, ele não fica só no nível da morfologia, você também vai para a gramática, às vezes muda a classe de palavras, né, a repetição. Então, muitas vezes as línguas elas utilizam essa estratégia para diferentes formas de formar novas palavras. Aí nós vamos ver numa língua caribe, né? Esse é um dado que foi tirado em sala de aula, né? Com os apalaí lá da sala da intercultural.
Então, nós temos o verbo pular, né? Aí, quando você tem pular várias vezes, observe o que acontece, né? Aqui você vai ver que a gente não duplicou toda a palavra, né? É lógico que aqui não está segmentado, por ser uma língua caribe também, deve ter vários morfemas, que é da mesma família do cuicuro, né? Mas aqui, olhando para esse dado, o que a gente vê aqui é que ele duplicou, né? Daqui, ó, secur, secur, né? Pular várias vezes. Depois, os abalai que estão nos assistindo aí, pode nos explicar mais ou menos como é que se dá a reduplicação, né, na língua de vocês. Mas aqui é uma língua apalai caribe que se utiliza também dessa estratégia, né, para dar essa informação de reduplicação, de interação, de continuidade, né, no verbo. Então, ela pega um pedaço, né, da base e duplica. Falo para vocês aqui, eu não sei os morfemas que são dessa palavra aqui, mas quando a gente olha para cá, a gente viu que um pedaço dela pode ser que essa seja a base, o restante seja prefixos, mas enfim, olhando para o dado, a gente percebe que ele teve uma reduplicação desse pedacinho aqui, ok? E no creol, né? No creol, nós vamos ter esse processo, ele é muito produtivo, né? Então, esses dados aqui, eu tirei do livrinho, né, da que nós produzimos da coleção, né, que é o Manual de Ortografia. Agora, a gente vai ver esses dados aqui, que eu pedi para a Jaciara, né, dar uma mexida neles para a gente ver como é que acontece, né? Por exemplo, nós temos manger, manger, né, que é o verbo comer, né? Se nós duplicamos, né, nós vamos ter um evento de comer muito. E dentro do que vira piquenique, né? Que é um evento de comilança, que a gente vai para comer, para se divertir. Certo? Aí essas informações semânticas vai depender, né, lógico, né, dos seus falantes, como é que eles veem a informação que eles têm quando eles duplicam um radical, né, de um verbo, né? Aí a gente vai ter bate, bate, bater a máquina, máquina de lavar, né? Aqui a informação é que quando você usa o verbo bater, bate, né? Você não reduplica para dizer que você vai fazer um evento de bater, de dar uma surra, né? De você ficar batendo várias vezes, né? Então, não reduplica. Ele reduplica para essa informação aqui, né? Que é o ato de lavar uma roupa, né? Quando a gente realmente, a gente usa muito esse verbo para dizer, a roupa está batendo, a gente sabe que está lá na máquina funcionando, né? Bom, no meu léxico é assim, né? Eu me refiro para lavar a roupa, a máquina está batendo na máquina, já sabe que que são roupas, né? Então, e aqui também a questão da ortografia, parece-me que o Caripuna, eles mantiveram o hífenzinho, eu não lembro. Colé, colé, melado, né, que é grudento, né, então você tem aqui a reduplicação, né, da base, né, igualzinha, ela reduplicou sem nenhuma perda de morfologia, né, e aí você tem a pele da criança está melada, grudenta de tanto calor, então você usa, né, o colé-colé, e aí você vê que ele continua sendo um verbo, né, porque a gente tem a morfologia aqui, está aqui pertinho. Melê, que é misturar, né, e se aí eu duplico melê, belê, é enrolar, né, você tem vários atos, né, de misturar algo, está enrolando alguma coisa. O exemplo aqui, ele se enrolou muito quando estava falando, né?
Aqui também não é só o ato de enrolar alguma coisa, mas é você se enrolar no ato de não se fazer entender, né? Interessante, melê. Aqui, sote, tolo, besta, né? Quando duplica, também você vai ter aqui o doido, ou seja, a pessoa pode ser a duplicação desse evento, a pluralização desse evento, né? Chamado de doido. Lavar roupa, né? Aí ela disse que essa palavra não pode ser usada para qualquer outra coisa, só para lavar essa, né? Então, não posso dizer laver para lavar louças, né? Laver para lavar a casa, o ato de lavar. Então, essa reduplicação aqui, ela forma uma palavra com uma informação semântica específica, né? Para lavar roupa. Correr, né? Corri, que é uma brincadeira, deve ser uma brincadeira tipo de pega, né? Porque no português também a gente tem, né, essas reduplicações, né? Nós temos pega, mata, é uma palavra que é muito utilizada dentro do léxico do futebol, né? Que é um momento que se define se define a partida, né? E essas palavras elas estão dentro do dicionário, né? Então, corri é uma brincadeira, depois alguém pode explicar para a gente como é que é essa brincadeira, por que essa informação de você duplicar, né, essa base, ela vai dizer para você que é uma brincadeira. Machê, que é andar, machê, andar aleatoriamente, né, andar muito, né? Também não sei se é isso, se esse andar aleatoriamente é exatamente uma informação semântica, tipo, se perder, ou andar sem destino, sem... cortar, cortar em pedaços menores, ou ticar, né? Ticar é o peixe, né? Quando você corta ele bem fininho, né? Em vários pedaços. E aí também a gente tirou isso aqui só para uma forma mesmo visual, né, do que seria, né? Quando você diz rasgar, né, que é fender, né? Então a saia está toda rasgada. Aqui ela tem um rasgo só, então a saia de dança rasgou, né? Você só tem um rasgo só. Aqui, quando ela tem vários rasgos, né? Então, você diz fandê, ou seja, ela está toda rasgada, né? Então, é interessante, né, a forma de você trazer uma informação aspectual, né, para esse fenômeno da reduplicação do radical verbal, né? E é interessante a gente ver, assim. Agora aqui para o coupé, né? O papai cortou o peixe, né? Papai coupé poisson lá, né? Então, ele fez um corte só. Mas se eu digo que o papai fatiou o peixe, cortou em vários pedaços, né? Eu não vou utilizar um outro verbo, eu vou duplicar o cortar, coupé, poisson lá. Então, já sei que teve vários eventos de cortar. Cortou um pedaço, cortou o segundo pedaço, cortou o terceiro pedaço, e aí vai. Então, a língua, ela se utiliza dessa estratégia, né, para criar uma nova palavra, né? Você cortar e você fatiar, né? Porque no português você tem dois. Ok, pessoal? Então, aí agora a gente vai passar para conhecer, para a gente poder trabalhar na morfologia verbal e nominal, vamos passar rapidinho para conhecer as classes de palavras de uma língua, né? Então, nós tínhamos visto sobre o léxico, né? E a gente sabe que uma língua é formada por várias palavras,
né? E essas palavras, elas entram em umas caixinhas, que a gente chama as classes gramaticais, né? Em uma frase, a gente reúne palavras de diferentes classes gramaticais. Nós vamos ter nome substantivo, né, como vocês queiram, eu chamo sempre nome, né? Nas gramáticas tradicionais, a gente tem substantivo, o verbo, adjetivo, advérbio e outros, né? Então, as línguas, elas vão, essas palavras, elas vão ter essas caixinhas, né? E com as suas informações e as suas características. Então, todas as línguas, né, elas vão ter pelo menos o verbo e o nome, né? Você vai encontrar. Né? Tem algumas línguas que não têm adjetivo, né? As formas são diferentes, como são feitas, como a gente vê em outras línguas. Então, cada uma tem as características das suas classes de palavras, ou classes gramaticais, né? Então, e aí, né, o falante de uma língua, ele não precisa escola para produzir um enunciado com as palavras encadeadas em uma lógica compreensível, né? Ele não precisa saber o que é sujeito, ele não precisa dizer o que é o verbo, o que é objeto, o que é nome, o que é adjetivo, né? Então, a gente fala porque a gente já tem esse conhecimento implícito, né? A gente tem o conhecimento da gramática, que é o conhecimento que o falante tem do funcionamento da sua gramática interna, né? Então, as línguas, ela tem a sua gramática interna, que é o que a gente utiliza, o falante utiliza para se comunicar com a outra pessoa, né? Ele não vai aprender isso, ele vai aprender aquelas regras que são descritas por um linguista numa gramática, que ele vai entender, né? Então, se eu coloco aqui, né, bola, menino, jogar, vai, o português, ninguém vai entender o que eu estou dizendo. Eu reconheço as palavras, né, bola, menino, ou jogar, vai, mas na sintaxe, ela está totalmente fora do que é a sintaxe do português, né? Se eu digo, a porta comeu bolo, a gente dá aquele susto semântico, né? A gente acha até que é a porca, que se fosse a porca, tudo bem, né? Que a porca pode comer um bolo, né? É lógico que ninguém faz bolo de aniversário para uma porca. Mas aqui tem um problema semântico, né? Porque o verbo comer, ele exige um sujeito que seja adjetivo, né? Então, porta, ele não come, né? Então, se eu botasse qualquer outra coisa que o cachorro, a cobra, a porca, iria estar tranquilo. Em algum momento poderia acontecer isso, né? Da cobra comer o bolo, né? Está lá no carpê, deixa um bolo, quando chega de manhã, só vê a cobra lá enrolada no bolo. Pô, pode acontecer, né? Quem sabe? Mas a porta não tem a menor condição. Então, a questão da semântica, né? Isso é outra coisa. Mas só para vocês entenderem que essas informações aqui, elas já vêm na nossa gramática, na nossa cabeça. Então, a gente não precisa estudar isso aqui. A gente precisa depois estudar como é que é a ordem de palavra no português, né? A básica é sempre sujeito, verbo, objeto, né? Então, eu vou ter que dizer... Aqui nessa frase eu poderia dizer: o menino vai jogar a bola. O menino vai jogar a bola. E aqui eu posso dizer: o menino comeu bolo. Aí estaria tranquilo e a gente poderia entender. Então, esse é o conhecimento implícito do falante, né? E para entendermos sobre cada uma dessas classes gramaticais, os conceitos, suas funções, é necessário aprender uma gramática. Esse é o conhecimento explícito, né? Aqui eu sei que a ordem de palavra do português é SVO, né? Sujeito, verbo, objeto. É como eu falei para vocês. Então, eu poderia ter aqui: o menino vai jogar a bola, né? E aqui seria uma questão semântica, né? Então, seria: o menino comeu o bolo. E, lógico, para a gente entender o porquê que não pode ser isso, a porta, né? A gente vai ter que estudar alguns conceitos e entrar dentro da descrição da gramática do português, que é isso que os linguistas fazem, né? Descrever a gramática, que é a gramática interna, que está na cabeça de todo
falante de uma língua, né? A gente pega essa gramática, externaliza, coloca num papel. É lógico que nem todos vão estar de acordo, né? Porque aí tem as questões teóricas, né? Mas, enfim, quando você pega a gramática de papel, muitas vezes você não consegue entender, né, a descrição de uma frase simples que qualquer pessoa que nunca foi à escola, ela produz, né, qualquer enunciado. E se você for analisar, né, o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, bitransitivo, né, isso tudo a gente fala naturalmente, mas se você pegar uma frase para analisar, né, definir todas as regras e funções, aí realmente você precisa estudar, né, então esse é o conhecimento explícito. E aí, falando isso, para a gente começar a entrar nessa seara, né, da formação de nome, derivação de nome, verbo, para a gente entender, né? Então, o QO, né, a ordem de palavras lexicais, né, em uma sentença básica, é sujeito, verbo, objeto também, né? Por quê? Porque eu tenho aqui o sujeito perto do verbo, né, que é o Jean, é o sujeito, Catway é o sintagma verbal, Poisson lá é o sintagma nominal. Então, eu tenho aqui o nome, eu tenho o verbo e eu tenho outro nome aqui, que é o objeto, né? Então, eu tenho João está matando peixe, né? E aí, qualquer falante da língua, ele vai entender dentro dessa ordem, né? Mas é lógico que isso aqui é uma ordem básica, tem outras ordens, que aí depois a gente não em outro momento que fosse tratar da sintaxe, a gente pode ver, tá? Então, a ordem básica de uma sentença do QO é sujeito, verbo, objeto. Eu botei o sujeito aqui perto do verbo, né, e o objeto depois do verbo. E vimos que existem várias palavras na nossa língua e fáceis de identificar. Por exemplo, no português, o substantivo casa, peixe, Luiz, são seres ou objetos existentes no mundo na realidade. Os verbos, como, por exemplo, abrir ou subir, descrevem uma ação. Isso são conceitos básicos que vocês já viram em gramática, tá, gente? Adjetivo, como grande ou bonito, descreve a qualidade, né, de um nome, né? Então, homem bonito, homem grande, né? Então, esses são os conceitos básicos que vocês encontram em qualquer gramática sobre essas classes de palavras. Todas essas palavras são fáceis de ser identificadas na língua e classificá-las como tal. Nós vamos trabalhar agora com os nomes e verbos em QO, certo? Então, o nome, né, o substantivo em QO, ele recebe a morfologia flexional própria, que são os sufixos, complemento de determinante lá e é lá, né? Nós vamos ver aqui caná, pato, né? Então, o nome, a própria morfologia vai indicar que é um nome porque eles têm essa morfologia, né? Eu não vou botar esse determinante aqui numa palavra verbal, porque não faz parte da morfologia do verbo, faz parte da morfologia do nome. Então, os nomes, eles têm essas características. Né? Também tem o prefixo diminutivo, né? Também que só vai em nome. Então, esse prefixo, ele me indica que isso aqui também é uma classe nominal. Patinho filhote nadou no rio, o pato pequeno nadou no rio. Nós vimos isso na nossa primeira aula. E sintaticamente, ou seja, dentro da sintaxe, da ordem de palavras, né? Como é que o nome ele ocorre, né? Ele ocorre como sujeito, né, e objeto de verbos, né? Ou seja, você não vai ter o sujeito de um verbo que não seja um nome, né? Você não pode ter um adjetivo como sujeito de um verbo, né? E você que também não vai ter como objeto, né, um advérbio, né? Então, você
vai ter sempre o nome sendo o complemento, né, desse sintagma verbal, né? Você vai ter ou o sujeito, vai ser o nome, ou o verbo, ou o objeto será o nome. Isso para verbos transitivos, aliás, com 2 argumentos, né? Então, João está matando o peixe, Jean é nome, Poisson é nome, viu? Então, os nomes, eles ocorrem como sujeito e objeto de verbo, né? Então, semanticamente, o significado, né? A palavra com que designamos ou nomeamos os seres em geral. Aqui você tem colher, você tem o peixe, você tem a casa, você tem a canoa, você tem a gaminha. Então, as coisas que existem ao nosso redor, nós vamos nomear, né, de acordo com o nosso conhecimento de mundo. Então, cada língua, né, vai nomear. Por exemplo, casa, né, ela vai ter vários nomes em diferentes línguas, né? Peixe, né, você tem vários tipos de peixe, vários tipos de aves. Então, os nomes, eles nomeiam, né, os seres, as coisas que existem ao redor do falante, certo? E os verbos, né? Então, os verbos, no creol, eles são precedidos pelos morfemas de tempo, aspecto e modo, né? K, T, Q e o sufixo L. Então, a palavra verbal, dentro do sintagma verbal, você vai ter sempre essa morfologia, né? Isso me indica que aqui eu tenho um verbo. Então, toda vez o verbo ele vai ter que ter essas informações de tempo e aspecto. Pode ser uma morfologia explícita ou não, né? Então, nesse caso aqui, eu posso ter o morfema de passado, do imperfectivo e do irreal. E aqui eu tenho o verbo tuer, matar, certo? Aqui nós temos o pronome, né, que é o sujeito, e aqui eu tenho um nome que é um objeto, que é o objeto do verbo matar. Então, vocês estão matando peixe. Então, os verbos, eles, dentro da estrutura, né, ele vai estar sempre antecedido dos morfemas de tempo, aspecto e modo do creol. Agora vamos olhar para o critério morfológico da palavra verbal nominal em creol, né? Então, segundo o critério morfológico, dividimos os verbos em creol em 2 classes. Os verbos primitivos, né? Ou seja, esse nome realmente é de primeiro, que são verbos sem processo de mudança de classe, como tuer, matar, malade, estar doente, marcher, andar, manger, comer e courir, correr. Então, esses verbos, a gente vê que eles não têm nenhuma morfologia que mude de classe, né? Como a gente vai ter verbos que vêm de nomes, né? E nomes que vêm de verbos mais à frente. Então, tuer, matar, é um verbo que não tem morfologia, que nos digam que se ele é derivado, né, de uma outra classe. Malade, estar doente, marcher, andar, manger e courir. E verbos derivados denominais, resultantes do processo de mudança de classe, né? Nós vimos que nós temos as classes de nome, verbo, adjetivo, advérbio. Aqui nós vamos trabalhar só com nomes e verbo, né? Então, os verbos derivados denominais, né? Eles são os verbos que vêm do nome, que vai ter uma morfologia e vai tornar-se verbo, certo? Então, e nós temos esses aqui que a gente não tem morfologia nenhuma. Então, os primitivos, né, que a gente não tem morfologia que diga da onde se era um nome e se tornou verbo. Então, o verbo tuer, né, a gente tem aqui, vocês mataram um peixe, e aqui você tem mon malade, eu estou doente, né? Simples assim. Com a morfologia verbal aqui, eu sei que isso é um verbo, né? Mesmo que aqui não tenha, a morfologia não é explícita, né? Mas isso aqui é um sintagma verbal. Então, eu preciso ter essa categoria flexional aqui para me dizer que ele é um verbo, certo?
Então, agora, os verbos derivados denominais, né? Que são os verbos que saem, tá vendo aqui? Denominais, que vêm do nome, certo? Então, eles são derivados de nome. Ele era nome e passou a ser verbo, né? Então, ele sai do nome, passa para verbo. Então, o processo de derivação verbal vai se dar a partir de adição de morfemas verbalizadores, né? Sufixado ao nome substantivo. Então, no CREOL, até agora, pode ser que tenha outros, né? Porque esse material aqui foi do TCC, do Grimoaldo, do Alex, que trabalharam com a formação de nomes e verbos, né? Até então, a gente identificou esses verbalizadores, o E e o T, certo? Para formar verbos a partir de nomes. Então, vamos lá. Então, o morfema verbalizador E, né? Eu vou ter aqui mo, aste, boku, clu, né? Clu é um nome, né? Eu tenho aqui ele como objeto do verbo comprar, né? Então, eu comprei muitos pregos. E eu vou ter agora a formação do verbo, né, a partir do nome prego, né? O que a língua vai fazer? Ele vai pegar o verbalizadorzinho e, né, vai sufixar ao nome clu, prego, né, e vai formar um verbo. Então, papai pregou a riba, certo? E se eu quiser formar papai pregou o prego, pode. Eu posso botar aqui e colocar o objeto bem aqui, certo? Então, aqui eu já digo que este nome aqui, ele mudou de classe. Ele era nome, né? E passou a ser verbo. E ele é muito regular na língua. Muito regular mesmo, esse processo. Vamos ver outro exemplo com E? Esse também, com o nome pente, né? Pen. Mostrei um pen, a mesma coisa, eu usei um verbo aqui, comprar, né? E aqui eu tenho o nome, né? Que é objeto do verbo comprar, certo? E aí eu quero transformar no verbo pentear, né? Eu coloco esse morfeminha aqui, né, que é o formador de verbo, que é o verbalizador. E ele adquire aqui a nasalidade, né, da raiz, que é o PEN, do radical nome aqui, que é o pente, certo? E aí, esse processo, nas línguas, é muito comum. No português é a mesma coisa, né? A gente transforma um verbo a partir de um nome, né? Desses mesmos nomes, pente, pentear, prego, pregar, né? E aí nós temos os verbalizadores, né? Que é o AR, né? Porque aí tem a vogal temática e tem o verbalizador, certo? Agora, com o verbalizador T, certo? Então, nós temos plan, que é plantar, que é planta, né, que é o nome, né? Na minha roça tem muitas plantas, né? Eu uso plan. E aí eu tenho aqui um nome. Se eu quero transformar este nome em um verbo, né, eu vou usar o verbalizador T, né? E vou transformar este nome em um verbo plantar. Mamãe plantou muitas plantas medicinais, plantas de fazer remédio, certo? Então, eu adiciono a morfologia verbal aqui, né? Esse verbalizador, né? E eu categorizo aqui, transformo, passa de nome, né? Para verbo. Ok? Então, aqui eu tenho plan e aqui eu tenho planter. Outro verbo com T, que também transforma um nome, né? Eu tenho aqui
plaina, aquele objeto de plainar madeira, né? Minha plaina quebrou. E se eu quero dizer aplainar, né? Ou seja, utilizar o verbo, né? O evento de lixar uma madeira, eu transformo, né, o verbo aqui com esse morfeminha, o verbalizador, que faz a mudança aqui de categoria. Passou de nome para verbo, certo? Então, minha plaina quebrou, o homem aplainou bem a madeira. Então, essas são mudanças de categorias, transformando verbos a partir de nome com os morfemas e T. E aí nós temos também, dentro dessa mudança de categoria, né, um grupo de verbos que são formados, né, com morfologia zero, né, mas tem um verbalizador. E aí a gente entende que, mesmo que não apareça um morfeminha aqui para me dizer que ele mudou de categoria, mas eu tenho contexto, né? Então, aqui, eu tenho o verbo remar, né, que é pagai, e tenho o nome remo, né? Então, nessa mesma frase, ficou interessante que dá para a gente ver, né, nos seus devidos lugares. Então, eu tenho o verbo aqui, com o seu aspecto, né? Ele está remando com o remo amarelo, né? O verbo remar não tem morfologia aqui, que me diz, né? Não aparece, mas com certeza tem, porque lá quando você está produzindo, você tem que saber o que é verbo, quando você está produzindo um enunciado, isso lá dentro da sua cabeça, né? Que eu falei que a gente tem, né, as classes de nome, de verbos, né? E eles formam dentro de um enunciado, eles têm dentro de uma frase, eles têm a sua posição, sujeito, verbo, objeto. Então, na hora de você formar a frase, você vai ter que pegar esse que vai ser dentro da categoria de verbo, até mesmo para ele pegar essa morfologia de tempo e aspecto, né? E aí você vai ter também aqui o nome, né, que também pega a sua morfologia, que seria o determinante definido. Então, ele está remando com remo amarelo, certo? Então, esse verbo remar, ele é antecedido pelo morfema funcional K, de aspecto imperfectivo, né? Já o nome remo é complemento da preposição que, com, né? Que é com, né? E seguido pelo artigo definido lá. Então, aqui a gente consegue perceber que eles têm as suas características preservadas, né? Mesmo que eles tenham a mesma forma, mas eles estão dentro de um ambiente sintático diferente. Então, esses são os grupos de verbos denominais que pode ser formado com adição de morfologia sem material fonológico, né? Ou seja, você não tem um morfeminha aqui explícito, a gente diz que é zero, né? Mas ele existe e dizendo que isso aqui é um verbo. E aí nós temos esse outro clássico exemplo aqui, né, com o travail, que é tanto o nome, meu trabalho acabou, como com o verbo trabalhar também, né? Então, amanhã os homens vão trabalhar muito e o meu trabalho acabou. A gente tem aqui o nome, que não tem nenhuma marcação, você vê, e aqui o verbo, que você também não tem nenhuma marcação morfológica para dizer que é um verbo, mas você tem aqui a morfologia verbal, né, atuando e dizendo, olha, isso aqui é o verbo desta frase, certo? Então, aí aqui a gente vai ver como ocorre dentro do QEOL essas formações, né? Eu tenho os verbos primitivos, né? Que são
manger, comer, correr, dormir, que eles não têm modificações nenhuma, né? Não tem adição de morfologia, né? E eu tenho os verbos derivados, que são a partir do nome, que passa para verbo, né? Que eles são sem adição de morfologia, né? E eles têm uma característica interessante, que são só verbos intransitivos, né? Então, você passa de nome para verbo, né? Sem adição de fonologia, que é o danser, que é dança, danser, dançar. Você tem travai, trabalho, travai, trabalhar. Pagar e remo, pagar e remar. Então, são verbos intransitivos, né? São verbos que você só tem um argumento, né? E você tem aqui os que são formados com adição de morfologia, né? E aí você tem marca, marquei, marcar, né? O verbo marcar, clu, prego, clue, pregar, plan, planta, plantei, plantar, tá? Então, esse é um quadro resumido e tem muitos verbos, porque é muito produtivo. Então, esse é a parte dos verbos, da formação de verbos, né, em QO. Agora a gente vai ver os nomes, né, os substantivos, né, que também eles sofrem o mesmo processo, né? Você vai ter os nomes primitivos, né, que são os nomes que não têm formação, a gente não vê morfologia, ou seja, eles não são formados de outras categorias lexicais, e os nomes derivados, né, que são deverbais, né, que eles vêm a partir de verbo e passa para nome. Então, nomes primitivos, né, não apresentam adição de morfologia com material fonológico, nem apresentam pistas de terem uma origem verbal, como Jan, né, um nome próprio, churri, que é o peixe pirarucu, e o pagai, que é remo, né? Então, esses nomes, eles não dão nenhuma pista se eles têm alguma origem verbal, com certeza não tem, né? Já não tem mesmo. Em paralelo aos verbos derivados, os nomes derivados, eles podem ser divididos em dois grupos, né? Aqueles formados sem adição de morfologia, com material fonológico, e aqueles formados a partir da adição de sufixos, nominalizadores, né? Nós vamos ter o nominalizador o e o to, né? Então, a gente vai agora de verbo para nome. Antes, a gente partia dos nomes para os verbos. Agora, nós vamos ter nominalizadores. Antes, nós estávamos tendo os verbalizadores, né? A gente formava verbo a partir do nome. Agora, a gente vai ver o processo ao contrário, né? Que seria o nome formado a partir do verbo. E aí nós temos também, até o momento desse TCC, e isso pode ser também tema de pesquisa para vocês, né? Ver se encontra outros morfemas, né, de mudança de classe, nominalizadores, verbalizadores, ou mesmo, se vocês já sabem, a gente pode discutir depois. Sei que são muita informaçãozinha, mas é exatamente a ideia é essa, é mostrar qual é a produtividade morfológica da língua creol, né? Quando a gente viu aqueles critérios, né, para se definir uma língua crioula, uma das coisas que mais chama atenção é dizer que tem pouca morfologia, né? E a gente que trabalha, né, os pesquisadores, os estudiosos de língua crioula, eles é uma tentativa, assim, de mostrar exatamente que não procede, né? Lógico que existem muitas línguas que, de fato,
não é tão produtivo, mas, assim, dizer que a língua crioula, ela não tem nenhuma morfologia, é pobre em morfologia, né, a nossa tentativa desse curso é mostrar, né, o quão é produtiva a morfologia no creol, né, que nós estamos trabalhando. Então, vamos lá. Então, nós vamos ver agora a formação de nomes, né, que vem a partir dos verbos, né? A gente vai usar aqui o categorizador nominalizador, né? Ele muda quando ele se junta a um radical verbal, né? Ele transforma, muda de classe, passa de verbo, vai para nome, né? A partir da adição desses morfeminhas aqui, certo? Então, os grupos de nomes que são formados sem adição de morfologia com material fonológico, né? Então, manger, manger. Eu comi minha comida, né? Então, aqui a gente tem duas palavras, né? Que são homófonas. Manger, uma é o verbo, né? E outra é o nome, certo? Então, aqui, o que vai definir exatamente, né, o ambiente sintático que eles estão, certo? Então, o falante, ele sabe exatamente, né, como construir aqui esse enunciado e identificar cada um nas suas classes de palavra, né, porque você precisa, o verbo, ele vai precisar de um sujeito, né, e vai precisar do objeto, eu comi minha comida. E aí nós temos os nomes derivados de verbais, né? Vejam aqui, de verbais são nomes que vêm a partir dos verbos, transformado a partir de verbos, tá? Então, eles podem ser formados pelos morfemas nominalizadores, to ou ou. Então, você vai ter um verbo que vai passar a nome. Os morfemas to ou nominaliza o argumento interno do verbo, ou seja, sujeito de verbos transitivos e intransitivos, gerando nomes de agente, ou seja, substantivo que identifica o ser, pessoa, que pratica ação denotada pelo verbo. São aqueles mesmos do português que a gente forma os nomes, né, como morfema dor, né, tipo corredor, comprador, matador. Então, esses são nominalizações agentivas, né, do argumento interno, né, que pode ser tanto o sujeito dos verbos intransitivos, quanto os dos objetos do verbo intransitivo, quanto os sujeitos dos verbos intransitivos, certo? É o mesmo dor que é formador de nomes em português, certo? Então, nominalização com morfema nominalizador to, né? Então, você vai ter a nominalização de verbos derivados de nome. Você vai ter um nome, que ele passa para ser verbo, e depois ele passa a ser nome, certo? Então, a gente vai ter primeiro esse processo, preste bem atenção, né? Primeiro você vai ter um nome que passa para o verbo, e depois você vai ter um verbo que passa para o nome. Você vai nominalizar este verbo. Então, vamos ver de novo aquele, formar o verbo plainar, né? Lembra? Nós tínhamos o nome, que é o objeto plaina, né? O instrumento para plainar madeira, que nós, que é um nome, né? Aqui ele tem morrabocazê, minha plaina quebrou, né? E aí, para eu formar um verbo, né? Eu pego o nome, plaina, né? Boto o verbalizadorzinho aqui, né? E formo o verbo plainar, certo?
Então, o homem aplainou bem a madeira, né? Então, eu vou ter aqui o nome e o verbalizador, né? Então, eu já tenho uma formação aqui. De nome, eu formei o verbo. Mas se eu quero nominalizar este verbo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o verbo, raboter, mais o to, que é o nominalizador, certo? E aí eu vou dizer aplainador, que é a pessoa que faz isso, certo? É o agente da ação, a pessoa que pega a plaina e utiliza para aplainar a madeira. Então, o aplainador está aplainando a tábua. A pessoa, né? Ele poderia até dizer que o aplanador está aplanando a tábua com a plaina. Eu acho que poderia colocar rabotetola, rabotepla, como é que é, rabo, né? Com a plaina. Então, rabo é o nome do objeto, plaina, raboter com verbalizador, você forma o verbo, e rabotetor, nominalização com tu, né? Eu poderia ter feito aqui a segmentação também do verbalizador. Aí vocês iam ver bonitinho que eu ia ter aqui um verbalizador, esse T é um verbalizador, tá? Então, só para a gente não perder aqui o caminho das pedras. Primeiro, eu tenho o nome, né? Com esse nome, eu formo um verbo com o verbalizador T, e com esse verbo eu formo um outro nome, né? Então, eu tenho o nome rabo-objeto, raboter aplainar, e rabotetor é o aplanador, a pessoa que que faz essa função, né, de aplainar madeiras, certo? E aí a gente tem também esse outro exemplo com to, né? Aqui a gente tem um processozinho morfonológico, né? Nós temos carga, chai, o verbalizadorzinho e, né? Então eu formo carregar, né? Para eu formar carregador, eu tenho que partir do verbo carregar, mais esse nominalizador, que é a pessoa que carrega, né? É aquela pessoa que tem a função de carregar alguma coisa, certo? Então, eu tenho aqui Chaetolá, tá vendo? Ele é um nome. Aqui ele é um nome. Lá no verbo, quando a gente tinha carregar, com certeza ele não iria pegar essa morfologia aqui. Eu não posso dizer Chaelá, né? Porque é um verbo, né? Então, aqui, quando eu transformo num nome, ele automaticamente ele pode pegar essa morfologia verbal, certo? Então, o carregador furou seu olho. Uau! Mas você tem aqui a formação de um nome que veio de um verbo que é denominal, ou seja, é um verbo que foi formado a partir de um nome, né? Então, eu tenho o verbo aqui, chaie, chaietou, que é formado a partir desse verbo, certo? Estão acompanhando, gente? Eu sei que é muito detalhezinho, mas é muito interessante. É um verdadeiro quebra-cabeça. Mas vamos lá. O verbo chaie, carregar, é o resultado da formação verbal a partir do nome chai, carregar, carga com o morfema verbalizador e, certo? Então, tem uns processos morfofonológicos aqui. Aí nós vamos ver nominalização com verbos primitivos, né? Que são aqueles verbos não derivados, que têm estrutura de mudança de classe. Verbo passou para nome, certo? Sem morfologia. Então, vamos ver. Aqui eu vou ter coupé,
que é cortar, eu cortei as árvores, e aí eu vou ter o to aqui, né? Cupetolá, que é o cortador de árvores, morreu, certo? Cupetolá de bois morri. Então, eu tenho aqui direto, né? São verbos que não são derivados, né? E que apenas com o nominalizador aqui, que nominalizador adjetivo, ele vai transformar esse verbo, né, em um nome, né? O cortador de árvore morreu. E agora nós vamos ver, né, a formação de nomes com morfema nominalizador o. Lembra que a gente estava com o to. Agora nós vamos para o o. Nominalização de verbos derivados de nome, né? Que vem o verbo partiu de um nome e esse nome partiu desse verbozinho aqui, certo? Vamos para o flash. Então, eu tenho o nome flecha, né? Mon flash casé, minha flecha quebrou, né? Aqui eu tenho o nome. As flechadoras foram para a mata matar macaco. E aí você vai ter aqui o ozinho, né? Formando o nome. Adjetivo. Flechadoras, né? Os flechadores, né? Aqueles que usam flechas para matar, né? Ok? Então, os flechadores foram para a mata matar macaco. Então, o que eu fiz aqui? Adicionei, né? Aqui o, né? Que é um categorizador. Aqui era um nome com o. Aliás, aqui era o flash, e você coloca o e você nominaliza, né? Os flechadores. Flechou ia lá, foram para a mata matar macaco. Então, e aqui a gente vai ter as classes dos nomes, né? Então, eu tenho os nomes primitivos, né? Jean, que é o nome próprio, né? E eu vou ter o tchurri, que é o peixe pirarucu, que são aqueles nomes que a gente não tem nenhuma pista se são derivados de alguma coisa, né? E os nomes derivados, né? Aqui é com leitura agentiva, ou leitura não agentiva, né? Manger, comer, comida, né? L'école, ensinar, e a escola. E com adição de fonologia, leituras agentivas ou não agentivas, né? Que aqui é o cortar, cortador, né? Cortador pode ser o objeto que corta, né? Ou a pessoa que tem a função de cortar, né? Aqui, soprar, soprador, né? Você tem a pessoa que sopra, ou pode ser, não sei se existe algum objeto de soprar, né? Aqui você tem ralar, ralador, você tem ambas as leituras, né? O ralador, né? Que é o objeto mesmo, e você tem a pessoa que tem a função de ralar alguma coisa, né? Cavar, cavador, né? Que é o fueto, desculpa, estou lendo em português, mas aqui é para vocês verem os morfeminhos, né? E você vai ter tanto a pessoa que cava, quanto o objeto cavador, tá? Então, dê uma olhadinha nessa tabela, que também são processos muito produtivos. Nós fizemos listas e listas, né, com esses processos, né? Os meninos, quando estavam fazendo a pesquisa deles, fizeram listas e listas mostrando a produção desses processos, né, de mudança de classe. Então, deixa eu ver que horas são. Eu acho que eu vou parar por aqui. E
Vamos voltar para a nossa sala.